precisa ser abandonado. E existem erros, pecados, que precisam ser abandonados imediatamente. Porque quanto mais tempo a pessoa prorrogando, vai deixando o pecado em sua vida, convivendo com o erro, mais dificuldade ele terá de ter uma comunhão plena com o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, através do profeta Isaías, diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas de modo que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados de maneira que não possa ouvir. Mas o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. O Senhor sempre anunciou ao povo que a desgraça do povo era o pecado. As pessoas reclamam de muitas coisas, mas o pior problema da humanidade é a transgressão. Por isso nós estamos dando continuidade com o assunto que nós começamos a estudar semana passada. Quem lembra? Está escrito: vinde a mim como estáis. Vinde a mim como estáis. Isso está escrito? Não. Na verdade, isso não está escrito: vinde a mim como estás. Nós temos vários textos nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, onde Deus anuncia que aqueles que querem buscá-lo devem abandonar o erro. Como em 2 Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus usa a sua conta matemática, Primeiro 4 coisas, depois vou ouvir, depois perdoarei, depois sararei. Veja que é um processo. Nada acontece assim de qualquer maneira, pois o Senhor requer que a atitude que Ele determina seja tomada por aquele que ouve. Se nós formos negligentes, em qualquer momento de nossas vidas, perderemos a bênção da cura, sarar a terra. Os irmãos que evangelizam e pregam devem estar sempre atentos a isso. Por quê, irmãos? Vocês poderão, como nós falamos semana passada, encontrar pessoas com um problema sério na vida, mas que o pecado é a causa. E às vezes, por cuidado demais, de querer não afligir a pessoa, pode o irmão ou a irmã deixar de falar a verdade, e a pessoa não se liberta. A transgressão causa um mal terrível. A transgressão causa um mal terrível. Como nós falamos, a vontade de Deus é que as pessoas se convertam a Ele para serem saradas e abençoadas. Nós vamos continuar no livro, continuar o assunto, mas no livro do profeta Isaías, porém no capítulo 55, um texto muito conhecido de todos os irmãos. Acharam? Amém. A palavra de Deus é para todos, não é somente para o justo ou para os ímpios, é para todos. Então nós vemos aqui que o Senhor está anunciando uma palavra para os que estão de fora, ou pessoas ímpias, as igrejas que cometem erros, mas está falando de pessoas que não são convertidas, que produzem frutos que não são bons. Diz assim Isaías 55, do versículo 7 em diante: deixe o ímpio o seu caminho de pecado, viu, irmãos? E o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, mude ao Senhor, que se compadecerá dele. Um verbo futuro condicional, mediante a atitude tomada por aquele que ouve essa palavra. Não é?
que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Glória a Deus. Em lugar da tua vida de espinheiro, crescerá a vaia. Em lugar da tua vida de sarça cheia de pecado, crescerá a murta. Isso será para o Senhor um nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Sentados. Veja que a mensagem que muitas pessoas às vezes anunciam é uma mensagem incompleta. Nós anunciamos o arrependimento. João Batista também veio anunciando o arrependimento. Disse ele: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tanto para pessoas que eram da sua nação, quanto para os romanos e outras pessoas. A mensagem era a mesma. Qualquer pessoa que não tivesse ouvido, ou que não sabia a lei, a palavra era essa. Ele não tinha que vinde como está, ou permanecer, porque na mente da pessoa, quando citam assim, vinde como estás, que é um texto, que é uma palavra que não está nas escrituras, eles citam isso, muitas pessoas citam esta frase, querendo dizer que não tem que importunar a pessoa com a palavra, vinde como estás, em outro termo, vem e fica. Com o tempo você deixa o seu pecado. Existem pecados que é necessário deixar imediatamente. São pecados mais destruidores. Por exemplo, nós vamos citar a vida de uma pessoa e um carro. Vamos fazer uma comparação com uma pessoa e um carro, conferindo com o que nós estamos falando. Uma pessoa tem uma doença grave, vai para o hospital, começa a fazer uma bateria de exames. O médico descobre que o pior problema dele é no coração, porém ele tem outros problemas, mas o pior tem que ser tratado imediatamente. Os outros também, mas aquele é o principal causador e está generalizando. Então o médico vai em cima e começa a trabalhar ali. Depois ele diz: olha, tem que fazer outros tratamentos. Semelhantemente, um carro começa a dar um problema no motor, Mas acontece que, quando vai à oficina, o mecânico descobre que tem uma situação que está causando aquilo ali no motor. Então, primeiro tem que solucionar aquela situação, aquele defeito, porque daquele defeito está gerando outros defeitos. É assim que funciona. Uma pessoa, quando vem para os caminhos, te conta a sua vida, você detecta logo que tem um pecado grave que está causando outros pecados. Então tem que falar sobre aquela ferida principal, e as outras vai ser sarada, porque existe pecado na vida da pessoa que a pessoa mesmo nem sabe que está fazendo, mas existe pecados que ela sabe que está errando, está causando mal às pessoas, Nós, por exemplo, ouvimos hoje do irmão Hermeto e da irmã Miriam que Deus tem levantado eles para evangelizar, e ajudar as pessoas a compreenderem. Aquele casal que foi para o norte, segundo o que nós soubemos hoje, pode falar ou não? Não vou citar o nome. Mas eles estavam indo para o norte para o rapaz entregar a moça aos donos, que é o pai e mãe, e se separar um do outro. Mas aí, como passaram aqui é um lugar do concerto, Aqui é oficina. Como passaram aqui, a irmã Baginha aprendeu que ela não pode ser chefe dentro de casa. E levou-lhe uma lição de casa.
e foi para lá para se consertar, primeiramente com a própria família, pai e mãe. Glória a Deus. E saiu daqui certamente consertada com o esposo. Glória a Jesus. Se não fala, se os irmãos não falam, não tem coragem, não mete a faca para tirar o tumor, morre todo mundo. Nós que evangelizamos, que ensinamos, de maneira nenhuma podemos ignorar que o pecado tem que ser manifestado, anunciado. Porque ele é o trunfo do diabo. O pecado é o trunfo do diabo. É o cetro dominador do inferno. Então, a mensagem que lemos em Isaías, ela foi repetida também pelos apóstolos, por Jesus, por João Batista. Nunca eles pregaram o Evangelho sem anunciar, primeiramente, Jesus o Salvador, e que eles deveriam se arrepender dos pecados a fim de receberem o perdão e a vida eterna. Isso era de imediato. Aqui nós vemos uma palavra: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Irmãos, aleluia! E se converta. Palavra taxativa. Meu amigo, você tem que abandonar o pecado. Quando eu encontrei o irmão Fabiano, policial, que hoje não veio, ele que me parou, né? Não estava na fome. Aí quando ele viu a paletinha que às vezes carregamos no carteiro, ele começou a perguntar, né? Se era de tal instrumento, e ali, através das paletas, minha paleta pregou. Através da paleta nós começamos a falar de Jesus, e ele anunciou que estava afastado há bastante tempo e que estava com boa família. Olha, você precisa se arrepender dos pecados, abandonar a primeira família e voltar para a primeira, né, a segunda família, voltar para a sua família original, fazer um concerto com Deus, porque é tempo mesmo, né? E hoje, para o glória do Senhor, está na presença do Senhor, se converteu, abandonou. Mas eu tenho que falar, os irmãos têm que falar. Aí eu digo, mas, como falam outros irmãos, irmão, faz uma visita na nossa igreja. Aí vai lá o irmão todo cheio de pecado. Aí o pastor e a igreja quer convencê-lo através de música, através de apresentação, através de aquele engodo de, sabe, tapinha nas costas, aquele sorrisinho. Negativo, negativo. Pecado não pode permanecer na igreja. O pecador, ele tem que ouvir a palavra, ou ele fica no lugar certo, ou vai se esconder com o pecado lá em outra igreja que o pastor não fala nada. Mas no nosso meio as transgressões devem ser faladas. Nós não devemos atacar ninguém, mas devemos ensinar que o pecado é o causador dos problemas na vida das pessoas, né? Então, nós aprendemos a lidar com essas coisas sem atacar as pessoas, mas dizer-lhes a verdade que deve se converter. Como eu vou citar esse versículo aqui? Eu posso até falar calminho, mas ele é direto. Deixe o ímpio, mesmo que eu fale macio, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Claro, a mensagem aqui do Evangelho, o Evangelho é isso: vir para Cristo, abandonar o pecado, receber o perdão, ter o refrigério e receber a vida eterna. E quando nós falamos sobre isso, nós proclamamos uma vida nova à pessoa, uma vida sem transgressões, sem pecados, não é? Nós sabemos que Jesus sempre chamou as pessoas para abandonar os seus erros e seguir a Ele, abandonar as coisas erradas. Jesus, quando chamou Mateus trabalhava onde? Quem lembra? Na coletoria. Na alfândega. Ele era aquele que ele era? Era um cobrador de impostos. Quem trabalha na alfândega já viu. Sabe que aquela vida ali não é uma vida correta. E a Bíblia diz que ele abandonou tudo, fez um banquete na sua casa, convidou vários cobradores de impostos, e Jesus estava ali, não é, com ele. Então, ele abandonou tudo. Ele sabia, porque quem via Jesus sabia que era um homem puro, e que um pecador não podia seguir Jesus daquela forma errada, porque ninguém poderia permanecer perto de Jesus devido ao poder, à energia celestial. Aquilo expulsa todo o mal, porque as pessoas não conseguem conviver.
a não ser Judas por um tempo, porque era a determinação divina. Mas, irmãos, Glória a Jesus. o próprio semblante do Senhor, né, testificava contra o pecado dos homens, né? Eles não poderiam permanecer com o Senhor. Vamos lembrar de uma passagem. Havia um jovem que era rico. Ele chegou querendo até se justificar ou querendo saber: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Guarda os mandamentos. Ah, eu tenho guardado desde a minha infância. Disse o Senhor: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres e segue. Então, se venha como está, fica meio difícil nesse texto. Até aquele momento, venha como está. Ele estava errado. Mas para seguir a Jesus, o próximo passo não poderia continuar. Aleluia. Dá para continuar. Não é? Dá para continuar. Ele ficou triste e foi embora, porque ele tinha muitos bens. Qual era o pecado daquele jovem? Olha que ele era religioso, guardava tudo na sua vida. Mas qual era o pecado daquele jovem? Idólatra. Tinha idolatria com o dinheiro. E tinha muita dificuldade de estender a mão. Se ele já levasse a vida como Cornélio, se ele levasse a vida como Cornélio, que não era judeu. Cornélio era um homem que dava esmola continuamente. Sabe por que ele dava esmola, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Porque não tinha o coração na riqueza dele. Veja que Jesus não colocou isso como doutrina. Você tem que vender tudo e me seguir. Não é doutrina. Isso não é doutrina. Jesus só falou isso para experimentar perante as pessoas, mostrando que aquele jovem tinha um coração no seu dinheiro. Glória ao Senhor Jesus. Cornélio dava sempre esmola aos pobres e fazia contínua oração. Cornélio não conhecia Jesus. Aleluia. Mas há algo, irmãos, maravilhoso. Jesus conhecia Cornélio. Aleluia. E o Senhor estava acompanhando a vida de Cornélio, uma vida agradável ao Senhor. Um homem puro que não tinha o coração nas coisas. Era um homem de posse, porque centurião, vocês sabem, irmãos, tinha condições. Então, irmãos, o Senhor mandou um anjo. Que maravilha, que privilégio, irmãos. Um anjo falar com Cornélio: as tuas esmolas e as tuas orações têm subido diante do Senhor. Cornélio veio para Jesus como está, porque ele já estava na obediência. Não foi necessário nenhuma palavra de: olha, Cornélio, abandone o pecado. Não é um homem praticante do pecado, ele já estava buscando a Deus, não com o entendimento que os apóstolos tinham, e nem conhecia Jesus, mas era já um homem cujo coração agradava ao Senhor. Glória a Jesus. Para o rico foi necessário falar. O cobrador de impostos, Zaqueu, Jesus certamente pregou o Evangelho, mas não tem um relato nas Escrituras que Jesus, chamou sua atenção por causa dos seus pecados. Porque o Senhor certamente conhecia o coração de Zaqueu. Glória a Jesus. E ele de propósito passou bem embaixo onde Zaqueu estava, sobre a árvore, para justamente fazer a obra da redenção. Jesus sabia tudo. A Bíblia diz que ninguém precisava testificar do homem para Jesus, que ele bem conhecia o homem. Aleluia. Ele sabia tudo. Ele não falou para o discípulo: eu vim debaixo da figueira, ele falou? Ele conhecia tudo, ele sabia tudo. Então, Zaqueu, de livre espontânea vontade, manifestou um seguidor abandonando o pecado, o roubo que ele tinha feito, e devolveu às pessoas e distribuiu aos pobres a metade dos seus bens. Glória a Jesus. Ficou registrado porque isso ele fez. Amém. Senão não ficaria registrado. Ele fez isso. Era um homem de muitas posses. Ele sabia que no meio do povo judeu, seus irmãos, havia muita pobreza. E ele não tinha tanta necessidade assim. Vou pegar um pouco desse dinheiro que eu tenho, vou sair por aí, vou dar um pouco para esse povo, para teus irmãos. Eu quero Jesus agora. Glória Isso para mim não é tão importante. Pão. Aleluia. É isso, irmãos.
Aleluia. Então nós vemos que esse varão não veio como estava. Ele se apresentou, mas vir e seguir, essa história vem como está. Ele vem para a igreja, fica na igreja, continua seguindo a Jesus como está. Negativo. O verdadeiro adorador, a verdadeira ovelha, ela sabe que tem que abandonar o caminho errado e seguir o caminho da justiça. Nós vemos nesse texto aqui promessas também àquele que tomar a atitude certa. Veja que aqui está anunciado o Evangelho. A vontade de Deus é que a pessoa venha convertida ao Senhor, se transforme, se arrependa, coração quebrantado, e que esta pessoa seja um sinal para Deus na terra, seja um marco, seja algo visível, vamos dizer assim, uma coluna preciosa para todos verem, como está escrito aqui, o que será para o Senhor. Se houver a transformação, esta pessoa vai ser para Deus um sinal aqui na terra, e vai servir de nome. Lá vai o cristão. Aquela é cristã, não, aquela ali é cristã mesmo. Aquela ali é crente mesmo. Hoje nós vemos vários índios falando mal de crente por causa do mau testemunho. Não se convertem, não abandonam. Ainda ficam arrumando texto para continuarem a praticar coisas que não agradam ao Senhor. Isso é amar ao Evangelho? Isso é amar a Jesus? Nunca foi. Quem ama Jesus tem prazer de mudar, de que as pessoas de fora vejam: eu mudei para Jesus. Amém. Eu não importo se as pessoas não me acham bem, se eu não estou adequado ao modo de vida da sociedade atual. Eu não me importo com isso, porque eu já entendi que eu tenho que agradar aos milhares de anjos, ao Senhor Jesus e ao nosso eterno Deus Todo-Poderoso. Porque eu sei que terá satisfeito comigo, e por isso também o Senhor me recompensará, me abençoará. Aleluia. Os discípulos chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, nós que deixamos tudo e te seguimos, não é vídeo como está. Não é vídeo como está. Os discípulos, quando foram chamados, começaram a abandonar um monte de coisa. Deixando casa, mulher, deixaram um monte de coisa. Desapegaram de um monte de coisa. Nós que deixamos tudo, casa, filha, que receberemos? Eles não tinham trabalho. Jesus disse: olha, vós que tendes me seguido, deixado tudo, recebereis 100 vezes tanto neste tempo, com aflição. E no porvir, a vida eterna. A vida eterna. Glória a Deus. Duas bênçãos: a bênção da vida eterna e bênção das coisas que não iam faltar, porque mesmo com aflição, porque no livro de Gênesis, Jesus não podia mudar o que o Pai estabeleceu. Disse que Adão ia receber a bênção da terra como, irmão? Com o suor do seu rosto. Suor do rosto é aflição. 100 vezes tanto com aflição, ou seja, tem que realmente se esforçar. No caso, eles foram abençoados porque não precisaram trabalhar, né? Como estava na lei, não ataras a boca do boi que debulha. Paulo, pelo Espírito, recebeu o entendimento. Porventura Deus tem cuidado do boi? Ou Deus deixou esse texto falando de nós? Digna o obreiro do seu salário. E Paulo explicou isso, né? Tanto para Timóteo, dizendo a Timóteo e aos irmãos, né? Que os que administram a palavra, né? Sejam honrados com dupla honra. E os que são instruídos na palavra, repartam de todos os seus bens com aquele que o instrui. Já viu, metade do carro é meu, hein? Paulo falou isso. Imagina se alguns pastores encontrarem esse texto na Bíblia, vão querer tirar o olho dos irmãos. Então, mas o apóstolo Paulo era muito cauteloso dessas coisas. Ele não falava dessas coisas continuamente. Apenas instruía os pastores que deveriam estar atentos, não ficar trabalhando, mas se envolver mais na obra do Senhor. Timóteo recebeu este conselho para que não ficasse envolvido com outra coisa, porque cuidar do rebanho, levar a palavra, trabalhar em cima da palavra, né? Não é uma coisa fácil, é uma responsabilidade muito grande, porque não é só vir para o culto e fazer culto, dando oportunidade para todo mundo. Isso qualquer um faz.
Isso não é ser pastor. Você é apresentador de culto, um dirigente de um culto, para dirigir um culto. Isso aí é uma coisa que qualquer irmão pode fazer. Mas ter o chamado de Deus para ser um pastor, ser um líder e receber a informação certa, a palavra, e orientar um, orientar outro, falar com um, falar com o outro, aprende a lidar com um, aprende a lidar com o outro. Isso é algo que só a pessoa faz quando recebe o dom, a chamada pelo Espírito Santo. Senão a vara não vai florescer. Pode fazer até alguma coisa, mas igual não vai fazer. E no tempo certo coisas vão acontecer de errado. Então é por aí. Nós, irmãos, temos esse encargo diante do Senhor de ensinar. Quer ver uma coisa? Como que Jesus libertava as pessoas? Não estou falando de demônios, das prisões espirituais. Como Jesus libertava as pessoas das prisões espirituais? Pregando a palavra. Nós lembramos de um texto lá em João que ele disse: se o Filho vos libertar, de verdade vocês vão ser livres. Mas os judeus, que já eram religiosos, ignoraram essa palavra, como eu sempre falo para os irmãos, porque eles tinham em consideração, por serem descendentes de Abraão, por terem a lei, e diziam: nós não servimos a ninguém. Primeiro passo, já serviam os romanos, faziam muitas coisas que os romanos mandavam. Segundo passo, eles deixavam o amor principal da lei, o amor à fé. Terceiro passo, ignoravam a santidade de Jesus, achando que os pecados misturados com a meia santidade deles era superior. Aí o Senhor teve que declarar: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Com eles, Jesus teve que ser duro. Eles não podiam seguir a Jesus como está, vinde como está. Jesus nunca chamou ninguém vinde como está. Nunca disse essa frase, nunca deu a entender que a pessoa devia ficar no pecado. Sempre anunciou que a pessoa tinha que abandonar os erros. Então eles, para serem livres, precisavam crer e aceitar a correção. Porém, não aceitaram, né? O problema foi muito sério. Eu acho que eles ficavam assim, enraivados, porque Jesus chamava a atenção deles publicamente. Irmãos, vocês estão aqui dentro, mas pregar-se no meio do público e chamar a atenção das pessoas tem que ter uma graça, porque os religiosos são os que mais se esquentam, são os que mais se levantam. É mais fácil uma pessoa lá no erro mesmo, você falar para ela dos pecados que ela deve abandonar, porque um pecado gera morte, e ela crê, do que você chegar para uma pessoa religiosa, não é? E falar, porque ela se garante no conhecimento ou na vida que leva diante de Deus. Às vezes está cega, às vezes pratica um monte de coisas junto com a religião e endurece o coração e não aceita de hipótese nenhuma você dizer que tem que abandonar o pecado. Imediatamente você vai ouvir: irmão, a Bíblia diz para não julgar, irmão. Você está me julgando. Jesus diz para não julgar, não julgueis. Aí começa a citar um monte de escritura para fazer você parar. Pai, não quero te ouvir. Né? Mas quando o Senhor veio, primeiramente Deus veio para os religiosos, para o seu povo. Os profetas foram enviados primeiramente a Israel. Vejam que em Atos dos Apóstolos, quando Paulo prega aos judeus para eles se converterem, eles ficaram furiosos e não creram. Então Paulo disse: bom, já que vocês não se acham dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Os gentios estavam ouvindo, porque o Senhor nos disse: eis que te pus para a luz dos gentios. Aí começou a falar, e os gentios estavam ali, quando ouviram aquilo ali, mas para nós também, porra, também nós podemos ter a vida eterna. Creram todos quando estavam ordenados para a vida eterna. Eles ouviram a mesma mensagem, a mesma correção, que eles tinham que se converter, tanto os judeus como os gentios. Os judeus queriam ficar como está, vinde como está, mas os gentios creram e se converteram.
É por isso que, quando vocês pregam, às vezes a gente quer salvar uma pessoa, né? Por exemplo, eu já vi casos de irmão querer muito que um amigo seu esteja na igreja com a gente. Amigo de infância, amigo de colégio, irmão de outra igreja. Mas nem sempre, irmãos, isso vai acontecer. Deus chamou o irmão ou irmã para uma obra como esta, ou para um trabalho. Aquela pessoa tão querida que você tem, de repente o Senhor não vai chamar. O Senhor não designou para buscar a Ele contigo, para fazer a obra. Por isso que a Bíblia diz para não usar de força de violência, porque os planos do Senhor são maiores, como nós lemos aqui em Isaías 55. Assim como os pensamentos eu estou muito alto do céu, assim são os pensamentos dele e os caminhos dele, dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. Então, a obra do Senhor é assim. Nós conhecemos quando uma pessoa abre o seu coração e crê e começa a seguir. Eu, quando jovem, eu andava atrás de uma igreja como esta. Eu andava atrás. Quando eu conhecia pregadores ou pastores de qualquer igreja que pregasse dentro da Bíblia, eu ficava parado, só comendo. Eu não queria saber de ninguém ao meu redor. Glória a Deus. Irmãos, eu era tão voltado com fome da palavra que na época dos namoritos, nem moça bonita me chamava atenção na hora da mensagem. Aleluia. Moça depois. Podia ser a rainha, a princesa do pedaço. É depois do culto. Eu era homem, eu era jovem, eu era assim. Glória. E ainda sou. É. Primeiro ao Senhor. Ouvir a mensagem. Deus está ali. Irmão, quando tem um culto, Jesus está presente, os anjos estão aqui. É um momento precioso. Não pode perder esse momento. Você não pode ficar aqui no culto. De qualquer maneira, você tem que aproveitar todo alimento, até um pouquinho da farinha que sobrar, você tem que comer. Tudo. Porque é um momento, irmão, é um momento inédito, registrado. Cada culto é registrado. Se a sua vida é registrada, cada culto aqui em Maranhão está sendo registrado. E cada momento que estamos aqui, Deus tem feito maravilhas. Os cultos de quarta-feira devem ter sido uma bênção, devem vir poucos irmãos, né? Enquanto o testemunho aqui, coisa tremenda, aquela confirmação com uma irmã, né? Esposo do Carlos Alves contou quarta-feira aqui, até hoje eu estou alimentado. Olha, irmã, Deus ainda não revelou, mas continua orando. Deus quer, você vai me dar na hora certa. Mas que confirmação, que coisa maravilhosa. Para mim, aquilo foi algo assim, que me alimentou muito. Então, amados, nós, na verdade, pelas Escrituras, sabemos que não devemos impor e nem condenar imediatamente a ninguém, e também, né, não atacar as pessoas, mas anunciar a verdade. Porque às vezes tem cristão que ataca, mas nós não temos que fazer isso, mas temos que anunciar a salvação, a santificação, o tempo que está chegando da grande tribulação, que é necessário nós nos humilharmos, que aqueles que estão do lado de fora precisam saber das coisas que vão vir e tomar atitude. Eu tenho falado para as pessoas, ó, meu amigo, corra para Jesus, você não está preparado, abandone o pecado. Ontem mesmo eu falei para um rapaz que foi da igreja batista, um mecânico. Não, eu estou bem. Você tem da igreja? Não tem não. Mesmo que você tivesse ido na sua igreja, você não estaria bem, porque desde que eu conheço você, na sua igreja, você nunca esteve bem espiritualmente. Rapaz chamado Márcio, nunca vi a luz do Senhor no teu rosto. Porque você foi sempre uma pessoa trabalhador, sempre trabalhando e correndo atrás. Não, isso é. Você nunca teve tempo para parar para ler a palavra, fazer aquela oração. É verdade. Então você nunca foi uma pessoa que amou Jesus na sua vida religiosa. Há muito tempo eu estava esperando esse momento que aconteceu de repente ontem. Mas eu sou assim, Deus me tocou, eu vou falando com a graça. Eu falei, Márcio, a sua alma precisa de se alimentar da palavra. Deus não tem consideração ao trabalhador, como muita gente fala. Não, fulano ali é trabalhador, ou homem trabalhador. É mesmo. Deus não está nem aí para o trabalhador. Vocês acham que Deus tem estima para algum trabalhador? Vocês acham? Vocês acham mesmo?
Estão com dúvida? Não. Deus não tem estima trabalhador não, irmão. Elias era trabalhador? Era? Ele não fazia nada, nem Trabalhava no reino tinha. do céu. Um homem que só trabalhava para o Senhor. É. Ele não era um homem trabalhador segundo a nossa natureza, mas era um homem de Deus. Pelos relatos, João Batista também não tinha nenhuma profissão. Quantas pessoas que são homens trabalhadores, pessoas que trabalham constantemente, trabalham de dia, trabalham de noite, e trabalham, mas não buscam ao Senhor, mas não se convertem ao Senhor. Deus tem estima essa vida? Não. Claro que o Senhor não quer que a pessoa fique de mão cruzada, descansando nas costas dos outros. A Bíblia condena isso, nós estamos falando sobre isso. Eu estou falando que Deus não tem estima a trabalhador que não serve a Ele. Então, existem pessoas que, por ser uma pessoa trabalhadeira, trabalha, pessoa que faz muitas coisas, pessoa que se empenha muito no dia a dia, aí acha que Deus está se agradando dela porque ela não deixa faltar nada dentro de casa, ela traz as coisas, tem tudo, constrói em casa, não falta o piso, a pintura está excelente, mas não serve a Deus. O que ele está fazendo é para ele e para a família dele. Foi o que eu falei para o Márcio. Você trabalha para a sua casa, sua família, e trabalha para essa casa sua, esse corpo aí. Você não é esse corpo que você está tendo aí. Você não é isso aí. Você mora dentro desse corpo. E você só trabalha para este corpo. E quando este corpo morrer, ele estará... Você já viu um corpo de uma pessoa morta no caixão? Já. Pois é. Você nunca percebeu que aquela pessoa que habitava ali não está mais ali, por isso que o corpo não se mexe mais. As pessoas trabalham para o seu corpo. Por isso disse Jesus aos trabalhadores, quando disseram: que comeremos, o que vamos vestir, hein? O que nós vamos fazer? E Jesus olhou e disse: por que estáis solícitos, preocupados, dizendo que vamos comer ou beber? Olhem para as aves dos céus, não semeiem nem cegam, vosso Pai Celestial nos alimenta? Olhem para os lírios do campo, como crescem, como são belos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como um deles. Aleluia. Que nasce, logo se vai. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Já basta as nações, né, que o Pai conhece, que todo dia estão preocupados com essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe o que vocês necessitam, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então Jesus não queria nem que os discípulos seguissem isso como eles estavam, preocupados com aquela vida, né, de trabalho que eles tinham. Trabalhavam muito, porque eles foram selecionados para levar o alimento para o povo, e com isso seriam abençoados pelo Deus que Deus iria tratar deles. Então a Escritura nos ensina tantas coisas valiosas, que quando há um desempenho da parte do servo, do Senhor da serva, do Senhor nas coisas de Deus, o Senhor não vai deixar faltar. De um certo modo maravilhoso, Ele vai preservar aqueles que são dele nos momentos difíceis. O Senhor estará com os seus filhos nos momentos difíceis. Mas aqui então está a palavra do Senhor. Essa é a vontade do Senhor, que a pessoa ouça o Evangelho, seja chamado para vir, não como estás, mas vir transformado diante do Senhor, e as demais coisas Ele vai transformando aos poucos. Esta é a vontade do Senhor, que o ímpio ouça, se converta, seja transformado a sua vida, no lugar do espinheiro da sua vida, dos pecados, venha produzir uma árvore frondosa e bonita de fruto. Isso está escrito aqui em Isaías 55, porque isso para Deus vai ser um sinal. Se Satanás continuar com essa história aí, e muitas pessoas crentes, evangélicas, continuar indo adiante com essa frase, né? Vinde como estás, quer dizer, fica do jeito que você está. Não é isso, né? As pessoas não vão glorificar a Deus, porque não vão ser transformadas. Nesse texto nós vemos aqui o Evangelho sendo pregado. É o convite dizendo ao pecador: deixa o pecado, os teus pensamentos malignos.
deixe, né? E venha ao Senhor. O Senhor vai perdoar, né? E vai fazer coisas maravilhosas, porque a palavra dele não volta vazia. Ele vai fazer uma transformação. Assim como a chuva desce do céu, é a palavra dele. E a neve do céu também. E rega a terra, né? Dá semente ao semeador, bom que come. Disse ele, assim será a palavra que sair da minha boca. Então, se o Senhor faz um convite a uma pessoa dizendo, olha, se converta ao Senhor, eu vou te perdoar, eu vou te abençoar, eu vou fazer da tua vida um baluarte. Você será uma luz, você será um sinal da minha parte para as pessoas. As pessoas te verão diferente e meu nome será glorificado. Eu vou te honrar. É isso que está escrito aqui. A mesma chamada que Jesus fez e falou para os discípulos: vocês que têm deixado tudo, abandonado, deixado o pecado, estão me seguindo, vocês vão receber assim vezes tanto aqui. E no futuro a vida eterna. Tudo garantido. Não tem o que se preocupar. É só passar pelas barreiras sem voltar para trás. Mas eles tinham que abandonar. Não tinha que ficar como estava. É claro que algumas coisas eles foram deixando aos poucos, né? Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Glória.